E para terminar com vocês, quero falar aqui sobre a opção de zagueiro, no caso para o Cruzeiro, nessa próxima temporada, onde o portal e o blog da Raposa trouxe essa informação de 2 zagueiros na mira. Um que eu já tinha até antecipado na tarde de ontem, que é a respeito do Vitor Hugo, zagueiro que jogou muito tempo no Palmeiras e está lá no Trabzonspor da Turquia. E o outro que eu quero comentar aqui um pouco mais nesse vídeo é a respeito do Felipe Sampaio, zagueiro do Botafogo, que no caso o Cruzeiro já havia consultado ele em dezembro desse ano, que no caso seria... antes da saída do Eduardo Brock e até mesmo o Cruzeiro sem ter anunciado, por exemplo, o Reinaldo já tinha interesse na contratação do zagueiro, que na época o Botafogo não demonstrou muito interesse em liberá-lo, até porque tem um vínculo longo até dezembro de 2024. O Felipe Sampaio não é um jogador jovem, tá com 28 anos de idade, mas seria uma opção excelente, até mesmo por mais experiência, para essa zaga do Cruzeiro, que, por exemplo, ele surge na base do São Paulo e do Santos. Aí ele começa a jogar profissionalmente só no futebol europeu, lá no Boa Vista de Portugal, onde ele joga a partir da temporada de 2014 e fica até 2017. Foram quase 100 partidas pelo Boa Vista na primeira divisão do futebol português. Depois disso ele sai para jogar 6 meses no futebol da Rússia, volta para o Feirense de Portugal, joga também no Tondela e vai lá para o Guingamp da França em 2020. Onde no futebol francês, na primeira divisão, ele disputou lá por mais 42 partidas, 2 gols antes de ir para o Botafogo. No Botafogo ele chega no meio do ano e vem revezada a titularidade. No caso, não é uma peça fundamental no esquema do técnico português aí do Botafogo, mas o Felipe Sampaio tem atuado assim com uma certa frequência. Temporada passada 21 jogos e nesse ano 3 partidas das 8 que o Botafogo já fez na temporada. É óbvio que não é um titular absoluto, mas tem tido assim um pouco de espaço, e até por conta de ter contrato até dezembro de 2024 e para liberar para um jogador um time da Série A também, não acho que o Botafogo aceitaria a liberação de graça. Possivelmente teria que ter uma pequena compensação financeira para contar aí com o Felipe Sampaio, que eu não conhecia o nome, tá? Eu confesso para vocês que eu não estava sabendo do jogador, não sabia dele dessa época do futebol europeu. Geralmente eu conheço muitos atletas, principalmente de Portugal, O Felipe Sampaio não estava lembrado, e nem do Botafogo. No ano passado não cheguei a acompanhar alguma partida, mas pelos números, pelos alguns lances que eu vi do jogador, acho sim que pode ser uma boa opção, tá? Quero saber a opinião de vocês aqui embaixo. Felipe Sampaio, que é destro, seria uma função para jogar pelo lado direito do campo, tá? O jogador aí que pertence ao Botafogo, revelado pelo São Paulo, pelo Santos aí também, que no caso é um dos nomes interessados pelo Cruzeiro, que igual eu falei para vocês, o Cruzeiro demonstrou interesse em dezembro, mas na época o Botafogo não tinha interesse, no caso, de liberar o jogador, até porque tinha um vínculo maior, não via essa necessidade no momento e nem chegou a especular, por exemplo, teria que ser tal valor, ou por exemplo, só teria condições de empréstimo pelo zagueiro, que tem uma altura interessante também. Acho que a zaga do Cruzeiro precisa de um zagueiro um pouco mais alto. Felipe Sampaio tem aí seus 1,91 m de altura. Quero que você deixe aqui então embaixo a sua opinião nos comentários. Aqui com vocês, quero falar sobre o atacante Jajá, que tem também seu futuro definido. No caso, o atacante vai jogar lá no Torpedo Moscou da Rússia, time que é o lanterna do Campeonato Russo. E assim, depois dessa discussão que ele teve no Atlético Paranaense por se recusar a jogar os últimos 4 minutos, pela última rodada do Campeonato Paranaense, basicamente encerrou o seu ciclo pelo Atlético, até porque o presidente do clube, o Mário Celso Petralha, ficou bem revoltado com essa situação, junto com a comissão técnica e vários torcedores, que multou o jogador, possivelmente uma parte do salário, alguma coisa assim, e ainda vai emprestar ele para o time, que é o lanterna do Campeonato Russo. Então acho que poderia ter sido um pouco melhor aí com o jogador, que sem dúvidas deve ter um salário muito mais alto do que receberia dos times aqui do futebol brasileiro. 21 anos de idade, foi bem nessa reta final da Série B no ano passado pelo Cruzeiro. Foram um total aí 21 partidas, 4 gols e 2 assistências. Ele começa com o Atlético no ano, até tinha trago essa informação para vocês, que o jogador não tinha muito espaço na equipe paranaense. Mas ele até dribla um pouco essa situação, joga 4 jogos, marcou 1 gol e parecia que poderia ser um reserva, por exemplo, na posição, mas depois desse último episódio, se recusando a jogar os últimos 4, 5 minutos, quero saber se você concorda comigo, deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários, sobre o jogador. Então, Jajá e Zé Rivaldo, eu particularmente aceitaria de volta. O Jajá não sabemos por conta da questão que ele já foi até, no caso, fora de algumas partidas por conta de problemas disciplinares, ele, o Matheus Bidu. Então, não sabemos como que é essa questão de bastidores, mas tecnicamente seria um ótimo reforço para o Cruzeiro, Jajá nessa ponta direita, além também do Zé Rivaldo. Quero que você deixe aqui então a sua opinião nos comentários. Então, o portal aí cruzeirenses.com trouxe essa lista de nomes que poderiam ser boas alternativas para o Cruzeiro, de acordo com o Nicola, que realmente o Nicola trouxe algum desses nomes, e não que seriam opções para o Cruzeiro em si, mas em si para o futebol
brasileiro. Até porque tem alguns nomes aqui que eu deixei essa lista para vocês, igual, por exemplo, o Neto, goleiro do Bournemouth. Eu não acho que nem faz sentido, né? O Cruzeiro buscar um goleiro. O Mina, por exemplo, do Everton, muito caro. Vamos colocar aqui o Souza, também acho difícil. O Moisés, muito velho. O Vieto, muito caro. O Lucas Moura também bem inviável, né? Já deixou claro que quando voltar vai ser para São Paulo. Mas tem alguns outros nomes que eu quero comentar aqui com vocês no decorrer desse vídeo. Primeiro a respeito do Dalbert, lateral esquerdo, que é a função que o Cruzeiro precisa. No caso tem seus 29 anos e ele que já tem um tempo que eu conheço o jogador. Venho acompanhando ele desde quando surgiu muito bem pelo Nice da França em 2016 e 2017. No caso, o jogador atualmente, explicando a situação dele, tem contrato somente até julho desse ano, quando termina, né, a temporada europeia pela Inter de Milão, né, Internacional, onde tem contrato então até 31 de julho com a equipe. Então ele já pode assinar assim um pré-contrato e o Nicola já trouxe essa informação que ele vê com bons olhos essa possibilidade de voltar ao Brasil. Por quê? O jogador de 29 anos está fora há mais de 10 temporadas, né, do futebol brasileiro e por aqui nunca chegou a jogar ter uma sequência num grande time do país, porque ele sai ali, roda para uma equipe chamada Académico de Viseu, lá de Portugal, depois se destaca pelo Vitória de Guimarães, no futebol português, e vai para o Nice. No Nice ele vai muito bem, chega a ser avaliado em mais de 70 milhões de reais e pela Inter de Milão nunca conseguiu ser um titular absoluto, até porque desde quando ele chega, naquele meio do ano de 2017 até agora, ele no total fez apenas 28 jogos e um gol pela equipe. Por quê? Ele foi emprestado uma temporada para a Fiorentina, onde foi bem, 34 partidas, 6 assistências. Passa a temporada passada emprestado ao Cagliari da Itália, 31 jogos e 2 assistências por lá também, e pelo Rennes da França por 6 meses em 2020 a 2021. Então é um jogador que está faltando ter essa sequência e eu particularmente aceitaria tranquilamente aqui no Cruzeiro. Lateral esquerdo bem veloz, que tem características muito parecidas com a do que o Paulo Pezzolano busca. A grande questão eu vejo que vários times no Brasil teriam interesse sim no jogador, por conta dessa velocidade, não tem uma idade tão alta, então até mesmo fico com o pé atrás como que seria, né, essa tratativa, até porque pode ter valores de salários e luvas por ele estar livre, bem elevados, mas acho o Dalbert assim, uma excelente opção caso o Cruzeiro quisesse, né? É a sua Outro nome aqui interessante é a respeito do zagueiro Juan Jesus, 31 anos de idade, tem atuado atualmente pelo Napoli da Itália, onde ele tem contrato até dezembro de 2023. Então, seria uma opção ou para o Cruzeiro pagar agora e ter ele agora ou no meio da temporada, ou para o início da temporada de 2024, que eu acho um jogador bem interessante para o Cruzeiro ficar de olho. Só lembrando que ele, no caso, é de Belo Horizonte, tá? Eu nunca tinha reparado nesse fato e pode ser um fator que ajude, por exemplo, numa eventual tratativa. Apesar dele ter nascido em Belo Horizonte, ele vai jogar muito cedo lá no Internacional, onde surge como uma das maiores promessas da zaga do Brasil em 2010 e 2011. Para você ter uma ideia, ele naquela altura com 19, 20 anos, já tinha feito mais de 41 jogos pelo Internacional e foi negociado com a Inter de Milão, né? Lá da Itália, onde chega a fazer algumas 3 temporadas consecutivas como titular pela Inter. De 2012 até 2014 ele vinha sendo peça importante e a partir então de 2016 vai para Roma, onde fica 3 temporadas consecutivas por lá. Somou mais de 90 jogos pela Roma e mais de 140 pela Inter de Milão, né? Então fez toda a sua história no futebol italiano. Pela Roma ele fica até a temporada 2021, onde pela Roma ele nunca conseguiu ser uma peça fundamental, mas era uma ótima opção para a segunda etapa ou, por exemplo, para jogar ali alguns jogos não tão importantes, né? Mas mesmo assim teve uma média de 28, 30 jogos por temporada. Foi para o Napoli no ano passado, né, na temporada 21-22, 28 jogos, e na atual temporada que começou em julho tem apenas 9 partidas e 2 gols. Então não tem sido muito utilizado, até porque teve alguns problemas de lesão, mas já está 100% recuperado. Acho que pode ser uma ótima opção para o zagueiro, tá? Voltar para o futebol brasileiro, até porque não acho que o Napoli tenha interesse de renovar esse seu contrato, visto que ele não tem jogado com muita frequência e atualmente o seu valor de mercado é na casa dos 18 milhões de reais. Não acho que teria uma pedida tão alta assim, mas, por exemplo, se o Cruzeiro quisesse tirá-lo, não acho que 1,5 milhão, 2 milhões e meio de euros, acho que já seria suficiente. Por conta do Napoli não estar utilizando, né, com frequência o jogador. Mais um jogador aqui no vídeo, que acho que esse aqui é até inevitável, né, de não falar, que é a respeito do Marcelo, que desde quando o Ronaldo compra o Cruzeiro já tem várias especulações, primeiramente de alguns portais da Espanha, no caso, relembrando, né, os jogadores que são um dos maiores ídolos da história do Real Madrid, ainda mais os brasileiros, o Marcelo e o Ronaldo, e chegaram a atuar um pouco tempo juntos, né? Mas desde então tem essa conversa, porém o Marcelo não tem optado pelo futebol brasileiro,
onde em julho do ano passado ele sai do Real Madrid e vai no caso, para o Olympiacos da Grécia, que aí já é um fator que eu particularmente não queria ele aqui no Cruzeiro para jogar. Acho que se o Marcelo chegasse seria para ser, vamos supor, um embaixador, um futuro dono do Cruzeiro, porque para jogar não acho que ele tem essas condições, até porque desde quando ele chega no Olympiacos já foram mais de 8 meses, foram apenas 9